Deixa eu apresentar esse cara, que para mim é, como eu falei para vocês, um das maiores inspirações. Para vocês terem uma noção, eu estava conversando com o Christian, confirmando com ele ali. Ele tem uma empresa no Vale do Silício, uma das startups dele está no Vale do Silício. Na verdade, vai mudar agora, mas ainda está lá. Ele investe em 11 empresas diferentes, 11 startups, e é Smart Money. Smart Money é quando você investe, mas também disponibiliza o seu conhecimento para ajudar essas empresas a crescerem. Ele, além disso, tá, dessas 11 empresas que ele investe, a holding, o grupo de empresas dele, tem mais 8 empresas. Então, no total, são 19 empresas, enquanto a gente está achando que a gente não dá conta de ter um emprego e fazer uma coisa no segundo horário. O cara toca 19 empresas. Eu fico louco com uma. Imagina esse cara com 19 empresas. E detalhe, ele ainda tem tempo para ficar com a família, para viajar, para curtir as coisas. Então, eu acho que a gente tem um pouquinho para aprender com ele, né? Eu acho que a gente tem um pouquinho para aprender com ele. Bom, o Christian falou que ele vai ensinar vocês a se tornarem empresários, fazer múltiplas empresas ao mesmo tempo, assim como ele. E eu quero que vocês recebam com muita alegria, com muita energia, com uma salva de palmas bem calorosa, o Christian Barbosa. Eu sou negativo com essas coisas. Bem, então, primeiro agradecer o Fagner aqui pelo convite, está falando para vocês. Ontem eu botei que estava vindo aqui para Recife, no meu Instagram. Aliás, sigam o meu Instagram, que eu estou numa campanha de aumentar meu Instagram, porque eu comecei a usar o Instagram no passado, em dezembro. E novembro, eu acho, um pouquinho antes do evento do Rafa. Então, estou na campanha de divulgar meu Instagram. Só que agora é ruim, né? Porque como o Samuel falou, quando você é um early adopter, se você está no Instagram há 3 anos atrás, você teria 30, 40 mil pessoas. Hoje, está muito mais difícil de você ganhar atenção nas coisas. E isso é uma geral para tudo, né? Cada vez mais, está ficando mais difícil de você entrar nos mercados, porque já tem tudo de tudo. Então, está tudo igual. O que você vai fazer para mudar o mercado? O que você vai fazer para se diferenciar do mercado? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. Como que eu consigo, em menos tempo, com menos esforço, me diferenciar do mercado para conseguir escalar melhor o meu negócio? E é isso que muda completamente o seu jogo, é isso que muda completamente o que você está, a forma que você pode atuar dentro da sua rotina, do seu dia a dia. Então, o cara me perguntou, por que você vai lá dar uma palestra num sábado, né, num evento? Ele assim, você já não ganhou dinheiro para não precisar fazer mais isso? O povo é fogo, né? Primeiro que eu vou fazer isso até acho que até eu ter uns 100 anos de idade, eu quero fazer palestra, compartilhar um pouquinho com as pessoas, ajudar alguém a fazer alguma diferença. Isso está dentro da minha missão pessoal, isso não tem dinheiro que pague, é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu sou um cara, eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim, que é a lealdade. E o Fagner me ajudou no nosso primeiro lançamento ano passado, então também eu falei, é um cara que eu gosto, é um cara que me apoia, como o Samuel também, outro cara que eu tenho uma lealdade gigantesca com ele, então o Rafa Prado, que vai estar aqui falando para vocês, são pessoas que eu aprendi a gostar nesse meio. E eu sou aquele cara meio, literalmente, distante das pessoas. Eu não mando muita mensagem, eu não sou de ligar, eu estou no meu mundo. Eu fiz um teste de DNA, pareceu que eu tenho Asperger, que é um tipo de autismo, né? Eu pedi até revisão, porque eu não tenho as características. Eu fui na internet buscar, falei, eu não sou tão assim, vai. Mas realmente eu sou no meu mundo, eu não sou de muito falar com pessoas, mas o momento que eu falo mais é aqui, quando eu estou num palco, ajudando as pessoas a serem mais produtivas. E quem estava naquele evento de ebulição 100 graus, lá com algumas pessoas? Eu fiz essa palestra aqui, lá para o evento do Rafa, do Ebulição 100 Graus, e eu adaptei, fiz algumas coisas para cá também para vocês. Porque o que a gente reúne aqui? Um grupo de empreendedores, um grupo de pessoas que estão começando a empreender no seu, às vezes num pequena coisinha lá no seu negócio, um pequeno verbinha na internet. Às vezes é uma coisa pequena, mas quando você vê, você botando constância, é isso que gera um resultado lá na frente que vai melhorar. Porque nada é do dia para a noite, nada. As pessoas acham que tudo vai dar resultado. Eu comecei hoje, fiz o curso do Fagner, amanhã eu vou fazer 100 mil reais de faturamento. Isso não existe na vida, porque nada é assim. Isso explica também porque quantas pessoas geniais vocês não conhecem. Aquele cara que fala, puta, esse cara é um gênio disso, esse cara é um gênio nisso, esse cara é um outro gênio nisso, ele pinta como ninguém, ele programa como ninguém. Mas apesar desses caras serem geniais, eles não saem do lugar. Quem conhece caras assim?
Um monte de gente. Se você não conhece, alguém do teu lado conhece. Por que esses caras geniais não saem do lugar? Porque talento não é nada. Então você tem que entender o seguinte, talento não é nada, que isso entre na sua cabeça. Eu não tenho talento, ótimo, parabéns. Um monte de outros caras também não tinham. Sabe o que faz a diferença? O que faz a diferença é a forma que você coloca esforço, junto com esse pequeno talento que você tem para desenvolver suas competências, e aí competências mais talento geram resultado. Esse é o fato, é isso que faz a diferença acontecer, é isso que os pesquisadores começam a mostrar hoje, é isso que faz com que você se diferencie daquilo que você quer. Só que as pessoas dizem fácil. E nesse caminho desse usar esse talento mais esse esforço, que é o esforço que conta duas vezes, o talento conta uma só, as pessoas se estressam, as pessoas ficam sem tempo, as pessoas ficam totalmente perdidas. Os números aqui são horríveis, né? Primeira coisa que todo mundo fala, eu quero que o Fagner mude isso. A partir da próxima vez que ele falar para vocês, vamos correr, vocês falam, para de correr, Fagner, começa a andar. Porque as pessoas correm demais. E você tem que parar de correr e começar a andar, porque é andando que você aproveita o que você tem do lado. Não é na correria. As pessoas ficam frenéticas. Às vezes eu vejo os caras assim, não, vamos fazer um lançamento. Né, vocês estão nesse mercado, dá para a gente falar sobre isso. Cara, quando vai fazer o lançamento, parece que, sabe, 10 dias de morte. Os caras falam, nossa, não vamos dormir, vamos fazer um estoque de café, de não sei o que, de pó de Guaraná. Fala, porra, que merda, os caras só se matando por causa disso. Meu, não tem que ter nenhum tipo de esforço nisso. Esse esforço, claro que tem que ter esforço, a questão é que não tem que ter esse esforço excomunal para fazer isso. Não é trabalhando mais que gera mais resultados, é trabalhando do jeito certo. E nenhum dos nossos lançamentos que a gente fez 3, o meu time trabalhou além das 7 horas da noite. Nada. Só pedi para eles chegarem um pouquinho mais cedo, para qualquer problema, e o pessoal vai embora no horário, acabou, sem estresse. A gente fez um evento semana passada, para 800 pessoas. 800 pessoas. A gente gastou naquele evento do meu time 122 horas de trabalho ao longo de 6 meses. 122 horas, estresse zero. Estresse zero, eu não me estressei. Eu falo o seguinte... O que o Christian faz? O Christian faz 2 coisas. Eu resolvo o problema, que é isso que... Quando eu pergunto, qual é a sua profissão no hotel? Eu falo, eu deveria falar, eu sou um resolvedor de problemas. E segundo, eu sou um agente de trânsito, em dia de chuva, com tudo parado. Não sei se lá em São Paulo tem a CET. O que faz um agente da CET no meio do trânsito? Porra nenhuma. O cara fica lá, e não faz nada. O trânsito continua um caos. Mas o cara fica olhando, sou eu. Eu sou esse cara. Então, eu não faço nada. Olha que coisa fantástica. E o que você deveria fazer? Nada. Quanto mais nada você faz, melhor as coisas fluem. Só que para não fazer este nada, você tem que preparar o território para que você possa ficar no nada. Olha que fantástico o poder de você ficar no nada. Esse é o ponto. Só que você não pode ficar no nada enquanto não tem nada antes. Você pode ficar no nada enquanto você tem tudo antes. Você tem estratégia, você tem processo, você tem um FAQ bem desenvolvido, você tem um plano B se as coisas darem errada, tudo tem que ter plano B. Backup, as pessoas não fazem backup, você tem que ter backup de tudo. Backup de tudo. De tudo na vida. É uma coisa idiota. Ontem, vários micros pararam por causa do ataque de hackers. E pessoas desesperadas, um amigo meu, cara, o cara, ele trabalha numa empresa gigantesca e ele opera na bolsa, particularmente. O note dele foi invadido, ele não conseguia fazer as transações na bolsa, o cara desesperado. Eu falei, cara, você não tem backup desse teu note, dessa transação? Ele disse, não tenho, meu Deus, desesperador, você tem que ter backup de tudo. Eu tenho backup até de esposa, minha esposa sabe a minha backup dela. Porra, você tem que ter isso na cabeça, sabe? Você não tem backup das coisas, se perde, e aí você fica o quê? Na urgência. Tem que ter backup de tudo na vida. Olha só que dado interessante, 79% dos empresários, dos empreendedores, não geram os resultados que gostariam. Quem aqui gera os resultados que gostaria, levanta a mão. Ninguém, olha só. Se a gente pegar cada 10 empreendedores que responderam essa pesquisa, 2 deles falam que geram o resultado que gostariam. E estão errados ainda, porque eles não deveriam gerar o resultado que eles gostariam, eles não podem estar conformados. Eles têm que fazer que nem vocês, porra, podia gerar mais. Esse pensamento que ajuda a gente a ser o quê? Mais produtivo, ter mais performance, ter as coisas acontecerem. E outra pergunta que a gente fez para esses empreendedores. 99% dos caras falam que usam mal o seu tempo. A sensação de que o tempo está passando rápido demais, que está correndo, e a gente tem que parar de correr e começar a andar. A sensação de pressa, de estresse, de tudo isso, é isso que pega e ferra a nossa vida. E a gente tem que parar para pensar nisso. O quanto que a gente hoje queria ter 30 horas, mas você não precisa ter 30 horas, você só precisa usar melhor as horas que você tem, porque é isso que faz a diferença. E aqui eu vou dar alguns insights para vocês sobre isso. Claro que a gente não tem tempo suficiente para a gente falar isso com profundidade, mas eu espero dar para vocês alguns insights para você ter umas sacadas de como mudar isso. Primeiro,
Da onde vem isso, né? Minha história, resumidamente, para quem não me conhece, eu, desde os 7 anos de idade, queria ter uma empresa cheia de computadores, ninguém queria ser meu sócio, a infância inteira tentando isso. Aí, quando eu tinha 14 anos, eu fui na Microsoft, eles tinham uma prova para uma certificação, enchi o saco da Microsoft, e aí eu consegui passar, me tornei na época o profissional da Microsoft mais jovem no mundo. Aí eu acabei sendo convidado pela Microsoft para visitar, ser um visitor e trabalhar lá, mas eu não quis trabalhar lá, do time de desenvolvimento do Windows 95. Foi uma experiência fantástica, eu amo a Microsoft. Microsoft é o amor da minha vida. E não é o backup da minha esposa. Porque as pessoas dizem, você fala do backup da sua esposa, é a Microsoft? Não. A Microsoft está acima da minha esposa, é diferente. Que horror, vocês por favor não falem. Eu já falei de backup da minha esposa, já falei de cuidado, não põe essa porra no Insta, senão acabou o meu sexo por um mês, né? Mas eu amo a Microsoft, amo mesmo, é a empresa que que acreditou em mim, que fez minha carreira. Acho que se não fosse a Microsoft, sei lá, ia ser mais difícil de eu chegar onde cheguei. Eu ia chegar do mesmo jeito que eu ia dar outro jeito, mas a Microsoft foi muito bacana. Então eu amo a Microsoft. E por lealdade, que eu comecei a palestra dizendo lealdade, tem que ser leal à Microsoft. Então eu odeio a Apple. Quem me conhece sabe disso. A Apple, para mim, é a empresa do capeta. O Steve Jobs era o anticristo, com certeza. Anticristo não, ele era um alienígena. O cara só comia fruta e tinha energia. De onde vem isso? Dos aliens, malandro. Aí você, que horror. Olha só a prova de como a Apple é ruim. Você põe a Apple na porra de uma tomada, rapidinho ele está carregado, não é verdade? Ele suga energia, malandro. Bicho, é muito do mal essa porra. Caramba, é muito ruim. Enfim, fogo. Mas não vou ficar falando mal da Apple. Aí o que aconteceu? Fui lá, abri minha empresa com 15 anos. Essa empresa, ela era uma empresa de tecnologia, a gente fazia desenvolvimento e basicamente para a internet. A gente fez o primeiro portal de internet da América Latina, que foi um portal do Grupo da Globo na cidade de Santos. E como era o primeiro, várias outras grandes empresas quiseram fazer seus portais com a gente. E aí o que acabou acontecendo foi que essa empresa cresceu muito, ela escalou muito rápido. Quando eu estava com 18 para 19, a Blue Eagle era uma empresa de quase 400 profissionais. A gente faturava naquela época algo em torno de 70 milhões de reais. E eu era um moleque de 18 anos com uma empresa gigante para tocar, e a gente expandindo, eu estava querendo abrir Europa, abrir Argentina, a gente tinha filiais em vários lugares no Brasil. E eu comecei a estressar pra cacete, ficar doente pra caramba. Eu trabalhava 16, 18 horas por dia, sábados, domingos, porque eu era um programador, e eu era aquele programador chato que queria fazer o melhor sistema. A gente fez o primeiro Internet Bank do Brasil, que foi do Bradesco, para a Scopus. A gente foi o parceiro de suporte da Microsoft para a Scopus, para o projeto do Bradesco. E, cara, eu estava tão envolvido naquele projeto, eu queria ser melhor, eu queria diminuir o tempo de uma transação, eu queria fazer com que os caras tivessem o melhor Internet Bank do Brasil. E eu era programador, eu programava demais, e viciei tanto em trabalho que esse nível de estresse que eu tinha começou a ficar doente. Toda hora tinha um piripaque, comecei a ter gastrite, que virou uma gastrite erosiva, virou uma úlcera, depois dessa úlcera comecei a ter sangramento, e no final se transformou num tumor no meu tubo digestivo. E quando eu fui fazer a biópsia, o médico olhou e falou o seguinte: Christian, você tem 18 anos, vai fazer 19 em alguns meses. Você tem que fazer, mudar teu estilo de vida, faz um curso de yoga, meditação, gestão do tempo. E quando ele falou gestão do tempo, eu achei muito idiota, e comentei com a minha secretária na época, eu falei, olha que o médico idiota me recomendou gestão do tempo. E ela me inscreveu num curso de uma empresa americana de gestão de tempo, eu fui lá, fiz o raio do curso, não queria fazer o curso, mas fiz, gostei, e acabei, virou um hobby, nerd, não tem o que fazer, a gente vai aprender coisas. E aí eu comecei a fazer o curso dos caras. Na quarta vez que eu fui fazer o curso deles, eles falaram assim, cara, você já fez tanto nosso curso, já pode dar aula pra gente. Você não quer ser nosso instrutor? Eu falei, eu quero. E virei instrutor deles. E virou meu hobby mesmo. E a minha vida mudou radicalmente. Não foi do dia para a noite. Eu demorei quase 4 meses para ter vida de verdade. Ter sábado, ter domingo. E assim a empresa foi crescendo. E minha vida também foi melhorando. Até que chegou o momento que eu acabei fazendo... Eu gostei desse assunto de produtividade. Eu fui instrutor de várias companhias. Eu comecei a fazer o quê? Minha formação é computação. Matemática, estatística é minha praia. Dados. E eu falei assim, e se eu pegar o que a gente ensina nesses cursetinhos de gestão de tempo e eu botar um software para medir isso e a partir do software eu ver o resultado e a gente poder criar hipóteses reais sobre aquilo, sem achismo, com dados. E aí eu comecei a fazer isso. Virou um software, esse software a gente plantou em alguns lugares e começou a ter uns dadozinhos sobre essas coisas. E esses dados eu comecei a falar, a gente podia fazer, então, eles ensinam a fazer desse jeito, vamos fazer desse jeito. E comecei a fazer isso. E os caras não gostaram muito dessa história de eu querer mudar o que eles ensinavam há décadas. E aí o que acabou acontecendo foi que me descredenciaram basicamente todos.
Mas eu continuei com esses dados. Esses dados viraram um livro, um método, que eu expus lá o que eu tinha pesquisado naquele momento. E falo naquele momento porque mudou tanto nesses últimos anos, aí, com mais pesquisa, com mais desenvolvimento. Isso virou um método Tríade, que basicamente eu agrupei 5 grandes áreas de produtividade das pessoas. Quais são os grandes problemas que as pessoas têm com relação à produtividade? Seja uma pessoa, uma empresa, não importa quem seja. O método Tríade hoje a gente tem aí basicamente 2 milhões de pessoas treinadas presencialmente no método. Não estamos falando de pessoas que viram vídeo, não estamos falando de pessoas que leram o meu livro, não. Estamos falando de pessoas que foram treinadas em mais de 36 países dentro da metodologia. No Brasil, das 1.000 maiores empresas brasileiras, a gente atende 540 delas. Das globais, a gente atende 8%. Se alguém já fez algum curso de coaching aqui no Brasil, provavelmente já ouviu falar de Tríade em algum momento. E fora do país também, vários cursos, Japão, até na China a gente tem teste da Tríade traduzido para o chinês, para algumas consultorias usam lá. E isso me gerou mais o quê? Mais dados, muitos dados. Então hoje, globalmente, não tem uma companhia que fale sobre esse assunto de produtividade que tenha o volume de dados que a gente tem hoje na Tríade, podendo gerar soluções reais sobre o que acontece em produtividade. Então, falando sobre pessoas, o primeiro grande problema que as pessoas têm, elas são improdutivas porque elas não sabem aquilo que é importante para elas. Então, você hoje, as pessoas têm um problema de querer fazer muitas coisas, e às vezes ao mesmo tempo. Mas elas querem fazer muitas coisas, e elas falam assim, putz, eu preciso fazer isso, e não é fazendo tudo que você vai ter resultados. Muito pelo contrário. O que você tem que ter uma capacidade seletiva gigantesca de escolher o que você faz e o que você não faz. Eu tenho várias empresas hoje, mas eu tenho uma capacidade muito grande de, primeiro, escolher qual empresa que eu vou entrar, que eu vou investir, que eu vou participar, que eu vou mentorar. Segundo, eu digo muito mais nãos do que sims. A minha vida é dizer não para os outros. Toda hora eu tenho que dizer não para as pessoas, porque às vezes até é legal o projeto, mas eu não tenho como abraçar esse projeto nesse momento. Ou esse projeto é legal para cacete, mas vai tomar muito tempo nesse momento. Então eu tenho que dosar isso a todo momento. E aí o que eu escolho então? Eu escolho aquelas coisas que são os unicórnios. Eu falo, putz, isso aqui é do cacete, é muito legal, com pouco tempo pode gerar um resultado gigantesco e eu quero me envolver um pouco nisso. Então hoje o meu critério é esse, e a pergunta que eu te faço é, qual o seu critério do que é importante? E para você ter esse critério, 2 bases. Aquela coisa tem que gerar resultados, mas ao mesmo tempo tem que gerar equilíbrio. Se só te gera resultados, você consegue ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo você matou a sua vida. Tempo, relacionamentos, pessoas, sua saúde, etc. E se só te gera equilíbrio, você vai ficar sem resultados. E que a médio prazo você vai falar, pô, eu estou sem dinheiro, não consigo fazer aqueles negócios. Então você tem que saber dosar essas 2 coisas. Essa ideia vai me trazer resultados? Vai, mas também traz equilíbrio? Não, descarta. Simples assim. Você tem que aprender a descartar mais do que você aceita coisas. E tem que olhar. O que eu posso vir aqui que vai realmente fazer a diferença dentro dessas oportunidades? Vocês que são afiliados, tem milhares de produtos que estão ali. Mas quais os produtos que vocês vão olhar que tem mais oportunidade? Talvez um produto que tenha poucos afiliados ainda, um produto que às vezes, eu não sou o cara para falar sobre isso, o pessoal aqui vai dar muitas técnicas para vocês, mas o que eu quero dizer é, o Hotmart pode ser o teu maior amigo e ao mesmo tempo o teu maior inimigo. Porque você olha aquele tanto de produto, você fala, quanta oportunidade de ficar milionário. E algumas pessoas deveriam pensar o seguinte, elas pensam isso, mas ao mesmo tempo elas falam o seguinte, quanta oportunidade de eu perder minha vida. Porque ela vai gastar tempo e às vezes dinheiro com um monte de coisas que não vão levar a nada. Então todos os dias você tem que levantar e perguntar o que é realmente importante para mim, o que é fundamental, o que me traz resultados. E às vezes esse autoconhecimento você tem que parar e se refazer a todo momento. E não importa qual momento que você está. Ano passado eu fui e parei o seguinte, falei, cara, o que eu quero agora para os próximos anos da minha vida? O que é importante para mim? Comecei a elevancar um monte de coisas. E várias dessas coisas que eu elenquei, eu falei, cara, eu tenho 11 startups, 5 não fazem o menor sentido para mim. Menor sentido. Eu estou nelas porque eu estava lá um tempo atrás e preciso sair. Então, hoje eu estou com a ideia do seguinte, minimizar o impacto dos meus negócios, sair de vários negócios. Morando nos Estados Unidos, eu estou muito menos no Brasil. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daquelas coisas que até são legais, até dão dinheiro, mas não consigo mais estar junto, não tenho mais tesão por aquilo, porque a gente perde o tesão a todo momento. Eu já perdi o tesão pelas coisas da minha vida várias vezes. E sabe qual que é o tesão da coisa? Descobrir o próximo tesão do que é importante. Quem falou da mulher? Você lembrou da minha mulher? Ah, não fala dela, vê? Pô, mas olha que coisa louca, né? Aliás, falando de tesão de mulher e tal, eu estava procurando uma startup para investir de relacionamentos. Porque esse é um nicho do cacete. Nos Estados Unidos são feitas pequenas transações de 15, 20, 30 milhões de dólares com apps ou sites de relacionamento.
Aí eu comecei a estudar esse mercado, falei, cara, eu preciso trazer uma dessas empresas para o meu portfólio e botar inteligência artificial, que eu tenho uma outra startup, vou juntar, fazer um puta de um produto e vender por 30, 40 milhões de dólares. Porque nos Estados Unidos, vender alguma coisa por 20, 15, 30 milhões de dólares acontece a cada segundo. Vocês ouvem aqui, o Facebook comprou o WhatsApp por bilhões. Esses grandes acontecimentos, eles acontecem 1, 2 vezes no mês. Mas os pequenininhos, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, é todo dia. É segundos que acontecem. Eu já tive a oportunidade de vender 2 startups nos Estados Unidos. Cara, eu fico impressionado com como o mercado lá funciona. Aqui é que a gente tem uma mentezinha limitada. Nossa, 30 milhões é muito dinheiro. Talvez para você, mas tem outras pessoas com mais dinheiro do que você, que 30 milhões não é nada para esses caras. E a gente se limita nas coisas pequenas. Olha que coisa louca. Aí você perde tempo com o quê? Com a coisa de 10 mil. E não é de 10 mil que eu quero perder tempo. Eu quero perder tempo com aquele negócio de 10 milhões. E, cara, aí eu comecei a estudar esse mercado. Perdi um tempo, literalmente, estudando esse mercado de relacionamentos. É incrível como tem potencial isso. Porque a única coisa que vai perdurar a vida inteira é o quê? Relacionamentos, as pessoas querem ser amadas. Durante todo momento, isso é importante para elas. E sabe o que é o mais legal? Porque tem mais mercado? Porque hoje as pessoas não têm mais paciência de nada. Então elas pegam um relacionamento e acabam rápido. Gerando mais mercado para o meu futuro app. Olha que incrível. E esse mercado, ele é tão volátil, ele está crescendo tanto, que foram criadas novas formas de se fazer o mesmo negócio. Então o que acontece? Hoje você tem o quê? Poliamor, menage à trois. Você tem um monte de outros aplicativos nichados. Eu tinha um vizinho de porta, lá em São Francisco, o cara veio para mim e falou assim, cara, eu tenho uma ideia de um app, tal, Open3R. Eu falei, que porra é essa? É assim, é menage à trois. A gente pega um casal, junta com uma mina, pega um cara, junta com 2 minas, a gente faz. Eu falei, cara, isso dá dinheiro? Ele assim, cara, não sei, mas a minha mina aqui está me estimulando a fazer isso, eu estou doido para fazer. Eu falei, porra, eu preciso de colocar a tua namorada em contato com a minha mulher. E aí eu falei, mas fala mais do app. Meu, fiquei olhando o app. Aí ainda falei com a minha mulher, pô, tô com ideia de um app assim, não sei o quê. Minha mulher. Aí eu debobiei, eu voltei pro Brasil, tal, não sei o quê. Ele me pediu, acho que coisas em torno de 100, 150 mil dólares. Aí eu falei para ele assim, cara, é legal, tal, não sei. Quando eu cheguei, o que aconteceu? O Tinder botou 10 milhões de dólares na ideia do cara. Ideia não, já tinha um app, 10 milhões. Em 2 semanas que eu fui pro Brasil e voltei. Cara, menage à trois dá mó grana. Enfim, para entender o que é importante. Sei o que é importante, segundo passo, preciso saber para onde eu vou. Tem que ter uma clareza de metas. E sabe o que é a clareza de você saber? Você precisa definir o seguinte, quanto você vai querer faturar no teu ano líquido no teu bolso? Quanto você vai querer faturar no próximo mês líquido no teu ano? Isso tem que estar definido. Se você não define isso, pode ser outras metas, mas alguma coisa desse tipo de meta tem que ser definido para você. Não sabe o que acontece? Nada acontece. As coisas não, você tem que ter um caminho para onde vai. E todo mundo fala de metas hoje, mas tem que ter um modelo certo para definir metas. Porque pouca gente sabe fazer metas que saem do lugar. Sabe o que é mais tesão de metas? É estatístico. A gente descobriu 37 fatores estatísticos que fazem as metas acontecerem e as metas não acontecerem. Tem muita pegada interessante com relação à meta. Por isso que a gente garante nas grandes empresas a execução de metas deles. Ó, você tem uma meta, o CEO vem para mim e fala assim, ó, tem essa meta aqui, quero crescer 12%. Eu vou olhar, vou botar software, analisar as estatísticas e falo o seguinte, muito bem, você não vai conseguir crescer os 10%, você vai conseguir crescer 7% com essa equipe, nesse tempo, tal, não sei o que, a gente põe todo o gráfico para o cara. E aí eu falo para ele o seguinte, ó, só que você vai custar, sei lá, 3 milhões a consultoria. Só que você não vai me pagar. Você vai pagar, sei lá, 10% disso e o restante só se der resultado. A gente faz isso há 8 anos. E nunca perdemos um contrato de execução de metas. Porque é estatístico. Quando você saca isso, você fala, puta, que ridículo executar metas. Claro que tem coisas que dependem do mercado. Ah, eu preciso crescer, tal, não sei o quê, mas tem coisas que não tem jeito. Ah, preciso do número de licenças. Você pode fazer o máximo e tem outras coisas que tem que, obviamente, testar esse máximo que vai acontecer. Isso é o que é importante. Sei para onde vou, preciso me planejar. Aqui tem estratégia. Eu vou mostrar uma para vocês para ganhar tempo. Tem muita ciência por trás disso. Quarto, eu preciso me organizar. Por quê? As pessoas gastam tempo localizando e procurando informações que já tem, mas não encontram. Com os seus clientes, se você estiver lá, o cliente pediu um suporte de um produto. Quem é que falou do suporte do produto de inglês? De inglês? Levanta a mão aí. Valderrama, né? Aí o que aconteceu? Ele está lá, ele lançou um produto de inglês, ele vendeu. Aí vem uma mulher e fala o seguinte, olha, eu estou com uma dificuldade para, sei lá, o som não está saindo direito. Como que eu configuro melhor o meu microfone, meu áudio, não sei o quê. Se ele for lá e tiver que responder para essa mulher todas as vezes, o que acontece? Olha o tempo que ele está gastando. Agora, se ele criar uma base de conhecimento, ele organiza isso e já põe as respostas rápidas, ou ele cria um robô, onde automaticamente responde isso para a pessoa, acabou, o tempo dele está liberado. Uma pessoa a menos dentro do grupo, dentro da empresa. Entende isso? Então a gente tem que organizar. Isso é um exemplo bobo, organização de informação, mas tem muita coisa que você não organiza na sua vida e gasta tempo.
Bolsa de mulher é um bom exemplo. Tem mulheres que conseguem rapidamente achar alguma coisa. Se minha mulher botar minha carteira na bolsa dela, não acha aquela porra, é incrível, parece que é um buraco negro. Mas ela acha rápido. Então, a organização é mental também. Você cria o seu mapa interno. E por último, execução. Execução é o dia a dia. Saber priorizar, saber alinhar suas estratégias com aquilo que é importante. Saber dizer não, porque as pessoas dizem muito sim. E aqui no Brasil, fora o sim, é que você diz o não porque você tem mimimi. Eu não vou dizer não, porque senão ele vai ficar chateado comigo. Olha outra coisa que as pessoas gastam tempo porque não dizem não. Tem gente aqui, quem tem aqui mais de 4 grupos no WhatsApp? Quem tem mais de 4 grupos no WhatsApp, levanta a mão. Muito bem. Quem tem o 5º, 6º, 7º grupo no WhatsApp é ridículo, idiota, não sai para nada, levanta a mão. Então faz um favor para você mesmo. Chega agora, na hora do intervalo, pega esse grupo e fala assim, obrigado por vocês, adeus, não quero mais vocês. E vai embora do grupo. E aí você ri e fala, ai caramba, não posso fazer isso. Você não tem coragem de sair num grupo de WhatsApp? Você vai ter coragem de mudar a tua vida para ter mais resultado? Olha no espelho e fala isso para você. Eu não tenho a coragem de sair da porra de um grupo de WhatsApp. Será que eu vou ter coragem de mudar minha vida para ter resultado? É ridículo isso. É ridículo. Mas sabe quais são os caras que dão mais resultado? Os caras têm coragem. Porque gestão do tempo é fácil. Ter gestão de coragem de fazer a coisa acontecer é que pega. Quando eu vou investir numa empresa, o produto é o mínimo que tem que olhar. O que eu tenho que olhar para o empreendedor. Será que esse cara tem os culhões para aguentar o tranco quando o negócio estiver ladeira abaixo e retomar quando estiver ladeira acima? A maioria não tem culhões. E sabe como um teste que eu tenho feito agora ultimamente, depois de uns 3 meses para cá, eu falo isso. Quantos grupos você tem no WhatsApp? Na primeira reunião eu falo com ele, dá. Eu falo assim, cara, sai desses grupos, não sai para nada. Eu dou a dica para o cara. No próximo eu pergunto, saiu dos grupos? Não saí. Eu vou perguntar, se o cara não saiu dos grupos, eu não vou investir nesse cara. O cara não tem coragem de sair da porra do grupo do WhatsApp. Como que ele vai ter coragem de falar com um cliente grande, de ir para um outro país, de fazer um negócio com um cara que é mais tubarão que ele? O cara não tem coragem. Por que você quer? Você quer um cagão do seu lado ou você quer um cara com coragem? Então, a próxima vez que você olhar no seu espelho, olhe e pergunta para você mesmo, eu estou vendo um gatinho ou estou vendo a porra de um leão? Porque é isso que muda o jogo. Eu tinha um método, só que precisava gerar um indicador. Eu falei assim, como que eu posso medir se as pessoas estão no caminho certo ou estão no caminho errado? E eu criei um indicador. Quem quiser fazer o teste, triadpass.com/teste Triad. 4 milhões de testes realizados da Triad. 4 milhões, é dado pra cacete. A gente sabe qual que é o dado da alta performance, o que realmente é alta performance. Porque hoje também é uma palavra que está na moda, alta performance, tudo. Toma chá de cogumelo, com olho de bagre, com não sei o que, você vai ter alta performance. Cara, é ridículo o que se fala hoje. Mas, enfim, eu vou passar um vídeo para vocês e depois eu falo sobre isso. Dá um play para mim. The best way to have more focus and to improve your time management is by learning to categorize your activities. When you categorize them, you can measure and analyze your progress to improve the efficiency of your day. You cannot improve what you don't measure. Presenting the Triad of Time methodology, which divides all the activities you do into 3 different categories: important, urgent, and circumstantial. These 3 ways to categorize time form how effectively time can be used. No one activity can fit into multiple categories. They can only be important, urgent, or circumstantial. Now think about your life as a trip, and you have 3 different ways to your destination. On the important route are all the activities that bring you a positive result, and you have enough time to accomplish. You have hours, days, or weeks to finish the activity. On the urgent route are all the activities that have a short time frame to finish, or no time at all. You must do it now. These activities pop up during the day and may result in stressing you out. This is the way with a lot of traffic, and the exact path is a little uncertain, but you need to pass through it to get back on track. On the circumstantial route, you only see the unnecessary activities that you do at your convenience and only waste your time, but sometimes you have to do. This way will not take you anywhere, brings you 0 results, and leaves you frustrated. Every one of your activities should be analyzed and categorized into these 3 options in order to exercise your brain and use a productivity model. It's important to know which way you're going to ensure the final stop on your trip is the destination that you planned. Classificar, todo mundo faz a lista. O que eu vou fazer hoje? Isso. Que é errado, depois eu vou falar para vocês a lista do dia. Mas quando você fizer essa lista do dia, coloca do lado, isso é importante, isso é urgente ou isso é circunstancial. Importante traz resultado. O urgente, ele é aquela pressão, estresse que apareceu, que simplesmente você tem que parar tudo e fazer. E o circunstancial são aquelas coisas que você não gosta, mas tem que fazer.
não tem jeito. Tem coisas que você fala, pô, eu odeio fazer isso, mas se eu não fizer, não vai ter roupa limpa em casa. Sei lá, o que você não gosta. Alguma coisa que você não gosta de fazer. Quando você faz isso, você não está simplesmente classificando. O que você está fazendo? Em primeiro lugar, treinando uma área do teu cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é uma área que está aqui atrás da sua testa. E o que faz essa área? Faz você planejar, priorizar do jeito certo. A gente testou isso em ressonância magnética funcional. A gente testou isso com grupos de estudo, grupo placebo, grupo de controle, grupo de teste. Cara, o resultado é incrível quando as pessoas aprendem a classificar o seu tempo. Sabe por quê? Quando você mede alguma coisa, você tem uma métrica, você pode fazer uma mudança, você pode fazer um resultado diferente com relação a isso. Dando número, pessoas de alta performance, elas focam mais de 65% do seu tempo dentro do importante. O urgente fica de 15% a 25%. E o circunstancial está abaixo sempre dos seus 10%. Então ele monta uma matriz em cima disso. Então ele tem, sei lá, às vezes 70% de importante, ele tem mais ou menos uns 20% de urgente e tem 10% de circunstancial, ok. Equilibrado. O que não dá para ter 30% em cada um deles, como a maior parte dos brasileiros, como é a média aqui. Então depois quem quiser faz o teste, lá tem, eu gravei uns vídeos com o resultado, tem vários resultados desse teste, aí você pode ver por você mesmo, entender um pouco mais sobre isso. Tá, Christian, entendi. Eu vou lá e classifico, entendi o que é importante, classifico minhas atividades por essa tríade. Como eu planejo? Planejamento é uma coisa que pode te roubar 1 hora por dia ou te dar 1 hora por dia, simples assim. Existe uma forma certa de planejar. A primeira coisa que você tem que fazer é limitar. O que é limitar? Quantas horas você quer trabalhar por dia? E a pergunta é, quantas horas de trabalho por dia te fazem feliz? Simples assim. Cada um tem um número. Tem uns que querem trabalhar 2 horas, outros querem trabalhar 4 horas, outros querem trabalhar 8 horas. Para mim, o meu número é 10. Hoje é 10 horas. Até esse ano é 10 horas. Ano que vem eu vou fazer 1 hora de redução, vou para 9 horas. 10 horas me faz feliz hoje. Dá tempo de eu tocar tudo que eu gosto, tenho equilíbrio, consigo fazer meu esporte, consigo ter tempo para minha família, consigo ter tempo para mim. Acabou, 10 horas, me faz feliz. Tudo bem, eu gosto de trabalhar, gosto. Um cara que trabalhava 16, 18 horas, eu nunca mais vou chegar nesse estágio, não quero mais isso. 10 horas é o meu limite hoje, ano que vem vai ser 9. Muito bem, dentro dessas 10 horas, o que eu vou fazer? Vou me planejar. Como que eu vou me planejar? Primeiro, para de planejar o dia. Quem planeja o dia, o que eu vou fazer hoje? Vai lá, faz a lista. O que eu vou fazer amanhã? Faz a lista. Ou pega uma modinha de americanos, que a gente vai publicar um paper muito legal numa revista de psicologia, provando o seguinte, os caras falam, os americanos criaram, inclusive um que veio 3 caras que tiveram essa moda, né? Um deles foi o, caramba, esqueci o nome dele, que o Samuel mostrou aqui. Não foi o Tim. O Tim, ele é louco, mas ele faz pesquisinha. É o outro, o Iban Pigan. O Iban começou a falar o seguinte, ele teve outro cara também, que eu não lembro o nome dele. Olha, seleciona 3 atividades mais importantes que você quer pro dia e joga para o seu dia seguinte. Já ouviram falar disso em algum lugar? Aí o que aconteceu? Teve um monte de modinha, um monte de vídeo na internet. Parabéns, quem fez isso fica muito além do que você pode fazer das suas próprias atividades e prioridades. A gente fez um teste com as pessoas sobre isso. Quem conseguiu fazer 3 tarefas mais importantes de jogar para outro dia, executa uma média de 5 a 6 tarefas por dia. Diferente de um cara que planeja do jeito que eu vou falar para vocês, que executa de 10 a 16 tarefas por dia. Ah, Cris, está querendo dizer que mais tarefas e mais resultados? Sim e não. Depende se o cara vai botar coisa importante. Mas nesses caras que a gente analisou, mais tarefas é muito mais coisa feita. É muito mais resultado, mantendo equilíbrio. Porque tem coisas para o cara também. Então, qual que é a dica para você fazer? Para de planejar o dia. Planeja o quê? 3 dias para frente. Se hoje for segunda, eu vou planejar a minha terça, a minha quarta, a minha quinta. E eu vou ter uma visão de mais longo prazo. Se na quinta-feira eu tenho um negócio que é super urgente para fazer, por que não fazer na minha terça? Que me dá antecipação. O problema das pessoas é que elas têm o quê? O mestre minuto, que nem eu falo nos meus vídeos no YouTube. O cara foi treinado para fazer o quê? No último minuto ele vai lá, puf, e faz. Ah, mas no último minuto vai e faz. O cérebro dele já, que nem o Michael estava falando aqui. Cadê o Michael? Michael ou Michael? Michael. O Michael estava aqui e ele estava falando, cara, o teu inconsciente, não dá para você mexer, mas o teu subconsciente é isso, né? É o subconsciente que tem essa parte dos teus medos, das tuas crenças. O teu subconsciente fala assim para você, olha, você é um cagão. Então o que acontece? Você só consegue fazer quando o bicho está pegando porque te dá um medo do tamanho de um cão e você faz ou morre. Então o teu cérebro naturalmente faz o quê? Te leva para a caça, como você estava lá na antiguidade. Você estava lá, tinha que caçar um bicho para você comer. Você via a onça te via. Ou você morria ou você comia a onça. O que acontecia? Você ia lá e matava a onça no último minuto. Então você resgata esses poderes do último minuto e vai lá, puf, quer fazer. Errado isso. O que é o correto? Antecipação. Com antecipação eu não corro, eu ando.
Com antecipação, eu tenho mais escolhas. Com antecipação, eu tenho um planejamento melhor sobre isso. E eu economizo tempo. 1h30 por dia é o que os resultados de pesquisa mostram. Então, 3 dias para frente. Vai fazer a tua escala? 3 dias para frente. Aí o quarto dia, o que eu faço? Imagina que hoje é domingo. Segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, deixa o dia vaziozinho e absorve alguma coisa que você não fez. E aí planeja sexta, se quiser o sábado, domingo, ou sexta, segunda e terça. E assim por diante. Resultado incrível. Isso que eu falei para vocês em 3 minutos, gastou da gente quase 3 anos de pesquisa e muito dinheiro investido sobre isso. E tem uma ferramenta. Quem quiser usar, a gente tem uma ferramenta que é o Neotriad, que o pessoal do Fagner está usando aqui, ano17.com/ferramenta, você vai lá e tem um presente, acho que são 2 ou 3 meses que eles dão de presente para vocês. Muito bem. Aí vamos falar sobre a diferença. Isso é o Windows, viu? É PowerPoint. Pô, que keynote, rapaz. Fala isso. Pô, eu fiz um evento semana passada, 800 pessoas, e eu perguntei para o meu advogado, eu posso impedir a entrada de iPhone? Ele falou assim, não, você vai ter um problema legal sobre isso. Mas tu acredita que tinha tanto iPhone lá, e eu tentando me blindar de tudo que era lugar, né? Mas a minha apresentação deu pau no último dia. Eu tive que fazer ali na hora a minha apresentação. Corrompeu o arquivo. Eu falei, caramba, nunca corrompeu nada. Qual a explicação para isso? Muito iPhone na sala, energia ruim. Eu tenho um testemunho sobre isso aí. O Christian tá falando aí que não usa iPhone, não sei o quê, mas lá no evento dele foi o iPhone que salvou ele. Foi o iPhone que salvou ele. Foi, é verdade. Porque eu ia fazer um sorteio do meu celular, e aí a porcaria da Claro, que vive escura, a Claro fez o quê? Não tinha internet. Aí um cara na minha frente falou assim, eu te salvo, compartilha a internet. O cara foi lá e compartilhou a internet. O aparelho dele, depois eu vi o que era, no iPhone. E eu falei, olha só, capaz não ser nem culpa da Claro. Tinha tanto iPhone lá que ele suga a energia do capeta lá e puxa para a porra do aparelho. Horrível isso. Enfim. Eu vou fazer um vídeo no meu canal no YouTube, por causa da Apple. Vou te dar 42 motivos porque a Apple é a empresa do capeta. Você vai ficar de cara como eu pesquisei os 42 motivos que a Apple é a empresa do mal. Tudo bem, quando você começa a empreender, quando você começa um negócio, qualquer coisa que você vai fazer, você é um artesão. Você tem a sua arte, você tem o seu dom. Você é um cara que, por exemplo, você faz um brigadeiro. Você é um bom cozinheiro, você faz um brigadeiro como ninguém. Então você tem esse dom, é uma coisa que você gosta, que você tem um tesão. Você vai lá para o fogão, você faz o brigadeiro que todo mundo olha e fala, cara, esse é o brigadeiro que muda a minha vida. Só que isso te dá o quê? Limite. Você fica no fogão, X horas, ou você dorme, ou você vai no banheiro, senão tem menos brigadeiro produzido, certo? Então você tem o estágio inicial quando você é um artesão. Isso aqui não escala. Dá para viver? Dá para viver. E alguns vivem muito bem com isso, mas não escala. Aí você começa a fazer o quê? É mordido pelo bicho do empreendedorismo. Ou você não tem esse bicho do empreendedorismo, mas tu tem um amigo que tem para virar teu sócio. E aí esse cara vira teu sócio, e o que ele vai fazer com você? Ele vai começar a empreender. Cara, a gente não pode só fazer brigadeiro. A gente tem que ter várias brigaderias. A gente tem que ter uma brigadeiria, fazer uma marca. Ele começa a falar assim, olha, vamos fazer um brigadeiro gourmet. O cara vem aqui, escolhe os ingredientes, você vai montar o brigadeiro para o cara. Porque ele começa a fazer o quê? A mudar o modelo de negócio, a melhorar o modelo de negócio. Ele está empreendendo o negócio. E ele é aquele cara entusiasmado, nenhum empreendedor é morto. O empreendedor é entusiasmado, tem aquela visão, ele olha para frente, ele é feliz, ele sabe, nossa, isso vai dar um baita resultado. Só que muitas vezes o empreendedor, ele capota a empresa, porque ele é só um empreendedor. O nível que as pessoas têm que chegar é no quê? Você não tem que ser empreendedor. Se você quiser crescer, você tem que ser empresário. O que é empresário? Empresário é que pega essa visão do empreendedor, esse modelo de negócio e esse talento que o artesão tem e transforma isso numa empresa que vai ter crescimento, um negócio sustentável, vai ter processos, ele vai saber vender essa empresa, ele vai pensar o seguinte, essa empresa é para ser vendida. E essa é a cabeça que o cara tem que ter. Se você faz a empresa para você, você tem um hobby que te paga alguma coisa. Toda empresa que você cria, você tem que pensar o seguinte, para quem que eu vou vender essa empresa? E quando você pensa em vender essa empresa, o que acontece? Você melhora os processos, você melhora a gestão, você profissionaliza as pessoas, mesmo que seja a empresa de um cara só. E você pode ter um cara só na sua empresa que é você e ser empresário dessa empresa. E você pode dizer o seguinte, olha, quando eu tiver um diretor de marketing, o perfil desse cara vai ser esse. Quando eu tiver um diretor financeiro, tem que fazer isso. Quando eu tiver o diretor de lançamento, vai fazer isso. E às vezes é você só em todos esses papéis. Mas quando você começou a faturar, e você teve a grana para contratar o diretor de marketing, você já estava preparado, estruturado para fazer o negócio crescer. E esse cara desenvolve o negócio. Por quê? Se não é empreendedor, que é onde a maioria das pessoas se encontram, ele tem um problema de tempo muito grave.
O empreendedor sem tempo, o que ele faz? Primeira coisa, ele foca no preço. Empreendedores acabam brigando por preço muitas vezes. Tem muito produto no mercado, eu tenho que ser um preço mais caro. Ou preço mais barato, que senão não vendo. E aí que está o erro. Não é preço que você tem que buscar, é diferencial que você tem que buscar. Se você não busca diferencial, você não consegue viver da forma correta, porque sempre você vai estar sendo pressionado para o preço. Você entrega menos e gasta mais tempo, mais dinheiro. Esse é o errado. Quando eu fui entrar nesse negócio de produtividade, eu tinha uma empresa de tecnologia grande. Eu fiz a fusão da minha empresa com uma agência de propaganda do Washington Oliveto da Brasil, que era a Prax, a Popcorn. Fiquei sócio dele durante 3 anos. Aí vendemos a empresa. A gente era gigante. A gente era a primeira, segunda maior agência de mídia online do Brasil, em termos de faturamento. A gente perdia na época para a agência Clique, que era maior. A gente, sei lá, um faturamento absurdo naquela época. A gente fazia as maiores campanhas do Brasil por causa do Washington, né, da W Brasil. Aí eu saí, vendi minha participação, falei, vou montar a tríade, um negócio de produtividade com RH. Aí eu falei assim, qual que é a melhor empresa nisso no mercado? Essa americana aqui. Quanto que eles cobram? Eles cobram num treinamento R$1.000, numa consultoria 300 mil. Eu falei, ótimo, eu vou cobrar R$2.000 e vou cobrar 600 mil. O dobro dos caras. Aí eu só tinha um vendedor na época. Era eu, um vendedor e uma secretária. O vendedor falou assim, você é louco, você acabou de começar. Você não tem como cobrar mais que a Franklin, que já está no mercado há 30 anos. Eu falei, por isso mesmo que eu vou cobrar, porque a gente não é melhor que eles, somos. A gente não tem pesquisa que eles não têm, temos. Então a gente é melhor que eles, os caras vão pagar por isso. E a gente começou a mandar proposta para um monte de empresa. E eu falei, que empresa que eu quero? Só quero cliente grande. Eu falei, só quero as 1.000 maiores. Nossa, mas você não atendeu ninguém ainda, você quer atender as 1.000 maiores? Eu falei, porque esse cara que vai pagar para mim os 600 mil que eu quero e os 2.000 por pessoa de um treinamento. E aí a gente mandou. E aí os caras ligavam para a gente, sabe o que eles perguntavam? Falavam o seguinte, vem cá, a gente recebeu 4 propostas aqui, a de vocês é a mais cara. Por quê? E quando eu falava o porquê, o cliente falou, caramba, vocês são especializadíssimos nisso. Eu falei, o outro é genérico, a gente é especialista. E a gente começou a vender, vendeu para um, vendeu para outro, vendeu para outro, e aí começou a vender. Por quê? Mas o meu preço era mais caro. Se o meu preço fosse mais barato, talvez eu não estivesse aqui contando história para vocês hoje. Simples assim. Segunda coisa, o empreendedor sem tempo, ele é muito operacional, ele faz tudo, ele não consegue fazer nada. Ele vai lá, ele faz o caixa, ele liga para o cliente, ele atende, ele faz a campanha, ele faz a estratégia, ele está na operação porque é isso que ele gosta e sabe fazer. O que é normal no começo você fazer isso. Mas você tem que fazer com desapego. O que é fazer com desapego? Fazendo o seguinte, estou fazendo isso temporariamente porque a empresa ainda não fatura o suficiente para eu não fazer. A partir do momento que ela faturar o suficiente para ela não fazer, eu não vou mais fazer isso. Você se desapega. O que você faz com a empresa? Você faz o quê? Profissionaliza. Porque se você é a estrela da empresa, você não tem uma empresa, você tem um emprego de você mesmo. Que não tira férias, você fica lá, fica um escravo de você. Esse é o pior tipo de coisa que você pode fazer. A empresa centraliza nesse cara. O que é a empresa centralizar nesse cara? Literalmente, ele toma todas as decisões. Ele que faz tudo. Ele vai lá, ele faz isso, pode fazer. Faz isso. Ele é um guarda de trânsito, né? Nem o cara da CT, porque a CT não faz porra nenhuma. Mas o guarda de trânsito ainda dá multa para os outros, se o cara faz alguma coisa errada. E aí o cara vira o guarda de trânsito. Olha, pode fazer isso não faz, isso aquilo outro faz. E fica assim. E aí o que acontece? Ele não consegue por ciúmes. As pessoas têm ciúmes das coisas. As pessoas têm ciúmes das coisas. E aí ele tem ciúme, por exemplo, de chamar um diretor de mercado, um cara bom, e fazer o quê? Não, você vai tocar a operação. Aí ele sempre bota defeito. Nossa, esse cara não sabe fazer isso. Deixa eu ver aqui o que eu faço. E fica assim. Se você é o melhor cara da empresa, você não tem uma empresa, você tem um emprego. Eu sempre falo assim, eu preciso contratar pessoas que são 10 vezes melhores do que eu. Por que eu me envolvo com as startups? Porque todos aqueles caras que estão lá são 10 vezes melhores do que eu, em tudo que eles fazem. Por isso que eu estou junto com eles, para aprender, para ajudar eles em alguma coisa, mas eles são melhores do que eu. Isso que faz a coisa acontecer. E pior, como ele é centralizador, a empresa cresce quando? No limite da agenda dele, o que é pior. O cara é empresário, começou a crescer, e a empresa estagnou. Por que a empresa estagnou? Porque ele não tem mais tempo para fazer mais coisas. Isso é a prova de que a empresa parou no ponto onde ele consegue dar conta. Ele não tem empresa, tem um hobby. O que já é um empreendedor com tempo? Primeiro, ele busca o diferencial, como eu falei para vocês. As pessoas não compram preço, as pessoas compram transformação, diferenciais, resultados que você entrega. Então não tem problema de fazer o preço. Segundo, esse cara ele foca na estratégia, ele é um cara estratégico, não é um cara operacional. Ele entende que tudo tem que ser automatizado. E quanto mais automação ele tiver, menos gente ele tem. Ele entende que a empresa dele tem que ser um modelo de franquia.
Como assim modelo de franquia? Mas eu não quero fazer franquia. Não precisa ser uma franquia. Mas tem que ter uma mentalidade de uma franquia, onde você tem procedimentos, processos, tudo bonitinho. E se vier uma pessoa que nunca entrou na sua empresa e entrar lá, se ela lê um manual, ela sabe operar a sua empresa. Mais ou menos assim. Isso faz com que a empresa flua, com que ela tenha dinamismo, com que você fique mais livre para fazer o quê? A empresa crescer, desenvolver parcerias, desenvolver novos negócios, olhar para coisas diferentes. Segundo, esse cara não vende um contrato, uma venda, que ele paga a janta para comprar o almoço de amanhã. Esse cara, ele cria negócios recorrentes. E tudo hoje está virando recorrente. Tudo hoje é recorrente. Vê o Netflix, o melhor modelo de recorrência. Mas tem tudo recorrente hoje. Tudo. Eu acredito que daqui a alguns anos vai ter tudo recorrente. Você vai alugar tudo na sua vida, você não vai ter nada. Já tem carro por aluguel, que não é aluguel como vocês estão acostumados. É aluguel o seguinte, eu quero um carro para 1 ano. Ok, você paga uma mensalidade, uma recorrência. Você não comprou, você não fez leasing, nada. É uma recorrência de carro. Vai ter recorrência de tudo. Tem uma app que eu vi de recorrência de relacionamento. Opa. Qual que é o nome dos caras? Caramba, esqueci. Até a Núbia de Oliveira que divulga eles aqui. Nos Estados Unidos é Sugar Daddy que chama isso. Aqui, esqueci o nome. Acho que é Mi Bank, um negócio assim. Olha só que louca essa startup. Ela foi no Pânico outro dia falar. Tu vai lá e fala o seguinte, olha, eu custo X reais por mês. Mulheres, por exemplo, e homens do mesmo jeito. Olha, eu compro Louis Vuitton, eu gosto disso, aqui. Eu tenho um gasto médio mensal de 10 mil reais. A mulher vai lá, põe isso no perfil, ou o homem vai lá e põe no perfil. Aí vai lá um homem ou uma mulher com dinheiro e fala assim, eu gostei dela, acho que é bonitinha, tal, não sei o quê. E você já sabe o custo mensal que aquela mulher vai te dar. Olha que startup fantástica, velho. Aonde você foca o seu tempo? E para os homens também, tem mais. Vai no site lá, eu esqueci o nome do site, procura assim, site de relacionamento da Núbia de Oliveira, aquela que é a garota propaganda. Esqueci o negócio, acho que é Mi Bank, sei lá como que é. Pô, baita startup, olha que ideia do cacete, não é diferencial? Do caramba, tem mais homem lá do que mulher. Foca o seu tempo no lugar certo, essa que é a pegada do cara que gera resultado. O que faz o cara que gera resultado? Primeiro, operação. Ele vai lá e põe o tempo dele lá, para fazer o quê? Criar processos, criar rituais, desenvolver pessoas. É isso que ele foca na operação, e só. Onde que ele põe o tempo dele? Na estratégia. Para desenvolver metas, 3 anos, para criar um valor, uma cultura da empresa. Para criar produtos de alto valor agregado para o cliente, que sejam replicáveis para ele ter isso em vários momentos. Ele cria uma estratégia para crescer, não uma estratégia para manter. Ele cria uma estratégia não só para crescer com o seu produto, mas para crescer às vezes com vários produtos. E outra, ele foca na atração. O que é atração? Atração é vendas. Se uma empresa não tem vendas, vocês vão ouvir o doutor Vendas aqui. Cadê ele? Ele não está aqui. Mas o que vai acontecer? Ele vai falar sobre vendas aqui. Uma startup não quebra porque não tem uma boa ideia, um bom produto. Eu já estou há 10 anos investido em startups. A gente já quebrou sei lá quantas startups. Já perdi a conta disso. Sei lá quanto dinheiro já foi jogado no lixo com isso. Todas essas startups minhas que quebraram tinham produtos fantásticos, geniais. Só não tinham uma coisa, clientes. Bons produtos, eu não estou nem falando de ideia, que ideia não é nada, ideia é o capeta. Porque, é muito do Steve Jobs essa ideia. O cara me manda e-mail, quantos e-mails eu recebo assim, Cristian, estou com uma ideia de mudar o mundo. Puta, eu já nem gosto de ver. Porque a primeira ideia, ou a palavra errada. Segundo, que não é o meu perfil de investimento, só entra em coisa que já está rodando, que já tem 1 ou 2 clientes. Por quê? Porque aí evita problema de tração. O cara tem uma ideia, o que garante que aquela ideia vai vender? Não, eu garanto porque estou nesse mercado há 10 anos. Beleza, quantas ideias? O Google está no mercado há 300 anos, tem bilhões de dólares em caixa e criou a porcaria daquele Google Glass, do óculos lá, sei lá qual é o nome daquele óculos. Lembra do óculos do Google? Quebrou. Uma ideia fantástica. Milhões de dólares investidos, acho que foi 100 e poucos milhões de dólares investidos naquilo. E o que aconteceu com essa empresa? Do Google? Quebrou. Por quê? Porque tinha uma coisa que eles não tinham, vendas. Ninguém comprava aquele relógio. Aquele óculos, o relógio vende. Esse aqui é o meu relógio da Samsung. Samsung é boa. Não é a Microsoft, mas é boa. Então, você tem que ter tração. Fazendo o que para ter tração? Olhar para novos mercados. Olhar para coisas que você não está olhando. Às vezes tem coisas que você fala, putz, isso aqui será que dá dinheiro? Pô, não sei, mas será que eu tenho alguma expertise que junta nisso? Quando você vê, juntou. Eu invisto num negócio que não tem nada a ver comigo, eu só invisto em tecnologia, mas tem um negócio que eu comecei a investir, óleo de lavanda. Eu tenho umas terras, a gente planta lavanda e a gente extrai o óleo. Qual que é a diferença do nosso óleo? A gente tem música na porra do campo. A gente passou cabos e passamos pequenos alto-falantes e a gente põe música clássica para a lavanda. O que acontece? A lavanda se empolga, cresce mais e as propriedades delas mudam quando a gente faz os testes farmacológicos.
Do caramba, a gente vende isso melhor para os americanos. Não é só lavanda, é lavanda musicada. Aumenta o preço em 40%, porque bota o Beethoven. Então, é novos mercados, alguma coisa que você olha e fala, putz, aqui nem imagino que dava para fazer isso. Entendeu? Nem imagina, quando você vê, você está fazendo diferença. E mais importante do que tudo, onde que tem mais oportunidade no Brasil? Fazer um atendimento decente. A maior diferença, eu já estou nos Estados Unidos há 4 anos, que eu vejo do Brasil para os Estados Unidos é só uma. Os Estados Unidos tem um atendimento decente. O Brasil tem um atendimento de lixo. De lixo. As pessoas não se preocupam com detalhes. Eu estava aqui, olha aqui, ó. Cadê o pessoal do hotel que não vê isso aqui caído? É o detalhe, sabe? Se eu sou o cara do hotel, se eu sou o gerente do hotel, o cara vê isso aqui caído, eu já vou dar minha equipe aqui na hora a organizar isso aqui. Por quê? Porque o Fagner que está contratando o espaço, olha isso aqui, se sou eu, nunca mais venho aqui. Se o cara não tem a precisão de vir aqui fazer isso, se o cara não tem a precisão de botar papel no banheiro, como não tinha agora, esse cara não merece nossa atenção. Eu tomei banho frio hoje. Acordei lá, puf, não estava funcionando o chuveiro. Aí liguei lá para a recepção, está com problema, senhor, se quiser a gente pode até mudar de quarto. Porra, de manhã, vai com frio mesmo, porra. A gente não tem atendimento de qualidade. Vai num restaurante americano. Cara, os caras te atendem, parece que estão te pegando no colo. Sabe por quê? Porque aquele dinheiro que eles vão ganhar ali, é isso que faz o salário dos caras. Quer diferenciar no Brasil? Faça um bom atendimento. Faça um bom atendimento. É isso que diferencia um curso de outro, é isso que diferencia um mercado de outro. Para de ser igual, atenda diferente, é isso que faz a diferença dentro do dia a dia. E as últimas coisas? Existe uma diferença gigantesca, quando você vai falar de tempo, entre essas duas palavras, sucesso e felicidade. Sucesso não tem nada a ver com felicidade. Nada, nada, nada. Tem pessoas que buscam sucesso e nunca vão ser felizes. O que você tem que entender é que felicidade é o que você tem que buscar. E muitas vezes, para ser feliz, você não precisa ter sucesso. Para ser feliz, você não precisa ter dinheiro. Mas você tem que ter uma coisa, abundância na vida. E as pessoas não aprenderam a viver com abundância. E eu digo, você tem que aprender a viver com abundância, porque eu acredito piamente nisso. Que Deus te deu a vida para que ela seja abundante para você. E quando eu falo de abundância, significa se aproveitar o que está do lado. Por isso que eu gosto dessa pegada freesider. Por que é legal a pegada freesider? Porque você vive em abundância, aproveitando tudo que você tem do lado. Esse é o ponto. Aproveite o que você já tem. E às vezes a gente entra numa deprê e nem imagina. Eu estava indo voltando para os Estados Unidos, e aí olha só, estava no avião, eu não entendo nada de futebol. Nada. Eu nada, nem vejo, acho uma perda de tempo ficar vendo, sei lá, quantos homens, quantos é de cada time. Quantos jogadores jogam no time? 11. Ficar vendo 22 homens correndo atrás da porra de uma bola. É muito inútil isso. Enfim, eu vejo tênis. Mesmo assim, não gosto de ver muitas partidas, que também acho uma porcaria de tênis. Enfim. Aí estou lá, sentei no avião. Aí estava do lado assim, do meu banco. Tinha um cara. Aí eu olhei para ele. Eu sempre cumprimento, né? Vai que é a última vez que eu falo com ele. Opa, boa noite, tal, sei o quê. Aí, boa noite, tal, sei o quê. Aí puxei assunto. Eu falei assim, o que você faz da vida? Aí eu perguntei assim, você está indo para onde? Você está indo para Orlando? Ele assim, não, ele ia para o Canadá. Aí eu falei, eu ia fazer uma conexão. Eu falei, legal, estou indo para Orlando, tal, não sei o quê. Ele assim, aí eu perguntei, o que você faz da vida? Assim, eu sou jogador de futebol. Aí eu já pensei, puta que merda. Aí eu assim, e você joga onde? Aí ele, sei lá, porque para mim é o seguinte, ou é Pelé que joga bola, ou é o Neymar, ou é o Kaká. São os 3 que eu conheço se eu ver na rua. Aí o cara falou assim, eu joguei em muitos times, tal, joguei na seleção, tal. Eu falei, pô, que legal. E tu jogou o quê? Tu era atacante, tal? Ele assim, não, sou goleiro. Aí eu falei, tu é goleiro? Porra, bacana, pô, legal. E tu ganhou alguma Copa, alguma coisa? Meu, sério. O cara achou que eu estava tirando sarro dele. Porque todo mundo passava, olhava pro cara, eu vi que, enfim. Olha assim, ganhei uns negocinhos aí, tal, não sei o que. Ele começou a me contar a história dele. Aí ele falou assim, no final, dá uma olhada nesse meu vídeo, que tem bacana, tal, não sei o que, me deu o link do vídeo dele, e aí eu vou completar a história com o que ele me contou depois. Dá um play pra mim no vídeo. Talvez você já soube como conhece o cara, você olhava assim, depois você vai aqui no Canadá porque foi uma oportunidade que apareceu, estava atravessando um momento complicado, no time, sem jogar, um período de 2 anos que eu tive de adversidade, de ser considerado o melhor goleiro do mundo, a estar jogando num time pouco conhecido. Tudo isso que aconteceu na minha carreira vem acontecendo, não estou sozinho. Me dediquei muito e meu filho me ajudou. Eu ia para o parque sozinho, comprei minha roupa de goleiro, peguei umas bolas que meu filho tinha, e eu chamei ele e falei, papai vai te ensinar alguns exercícios de treinamento para goleiro. Ele ficou super feliz, ele falou,
vou ajudar meu pai a voltar a jogar e vou ajudar meu pai a ir para a seleção brasileira. Então, um menino de 11 anos, ele fica encantado com isso. Então, ele foi um momento muito difícil assim para mim. E aí, todos os dias a gente ia pro parque sozinho, né? E a gente começava a treinar. E aí começa a passar um filme na minha cabeça de que, pô, nada é por acaso, entendeu? Eu acho que, assim, eu falo o quê? Posso falar muito. Muita gente não sabe disso, desses bastidores. Pô, eu tive que recorrer ao meu filho para me ajudar a voltar para a seleção brasileira. Então foi um momento assim, muito complicado, mas que eu tirei muita coisa de positivo. Ele conheceu os dois lados da moeda, o em cima e o embaixo. É um cara vencedor, cara, um cara guerreiro, é um líder também do espírito da coisa. Se você sonha com alguma coisa, não desista nunca, vai sempre atrás do teu sonho. Isso me ajudou bastante para que eu tivesse tanta coisa positiva na minha carreira. Caramba, né? E ele chegou e estava contando essa história, contou a história para mim durante o voo. E ele falou assim, olha, eu descobri que sucesso não era nada, porque eu tinha sucesso, mas não era feliz, e entrei numa depressão. E precisei do que estava do meu lado, que às vezes eu não dava valor para o filho e para a família, para voltar a ser quem ele era. Sempre olha todo dia, será que eu estou buscando sucesso ou será que eu estou buscando ser feliz? Algumas ferramentas para vocês aí de produtividade. Primeiro, Microsoft. Use Microsoft para o seu e-mail, comunicação, Office 365, é do cacete, faz bem para a sua alma, show de bola. Para finanças, use o Zero Paper, bem legal esse app, appzinho bacana, ajuda você a gerenciar finanças. Para gerenciar a tua equipe, projetos, fazer processo do teu sistema, do teu lançamento, Neotriad, fantástico, está muito legal o produto novo, Fagner está usando aí, pode dar depois alguns feedbacks. Para fazer gestão de clientes, CRM, Pipedrive. E Lead Lovers, do meu amigo Diego Carmona, vai estar num produto. Eu queria ser sócio do Diego, porque eu gostaria de investir na Lead Lovers, mas agora é tarde demais. Vai estar num produto, acho que vai ganhar muito mercado aí para fazer gestão de e-mail marketing. E a coisa mais importante de tudo isso, para a gente encerrar, a gente tem que ter pessoas, quando você começa a ter um cara na tua empresa, outro cara na tua empresa, tem que ter pessoas que têm orgulho de trabalhar na tua empresa, pelo que gera, pelo empreendedor que você é, pelas ideias que você coloca, pelo dinheiro que você ajuda ele a ganhar também, e pela missão dessa empresa. Olha que incrível isso. Dá um play para mim, por favor. Talvez eu me emocione nesse vídeo. Essa é a loja da Microsoft de Nova York, na época do Natal, novembro de 2015. Os funcionários da Microsoft foram entregar uma mensagem especial para alguns amigos antigos. Eles foram cantar em coro, ó, uma música de a paz, a harmonia, de amor. Olha os capeta, tudo de vermelho saindo. A mudança começa com você, cara. Olha que show. Se emocionaram os capetinhos. Espalhe a harmonia. Microsoft. Pessoal, hoje faltam exatamente 232 dias para 2018. Quando você vai começar a fazer uma coisa realmente importante para você? Quando você vai ter a coragem de olhar no espelho e dizer, eu tenho a coragem de sair desse grupo do WhatsApp que não serve de nada para mim? Quando você vai ter a coragem de ter mais resultados, mantendo seus equilíbrios? Quando você vai ter coragem de olhar para quem já está do teu lado e dizer um obrigado, desculpa, um perdão, eu te amo? Quando talvez você tenha coragem de ser uma versão melhor do que você foi ontem e de ter coragem de usar o seu tempo melhor? Porque o tempo nunca mais vai voltar. Mas se você não parar para entender o que é importante, definir as suas metas, planejar orientado para isso, organizar o seu ambiente para não te comer tempo e executar todos os dias na direção disso que você previamente estabeleceu, você não vai conseguir ter tempo de verdade. Aprendam que tempo é a única coisa que não volta mais na vida. E todo mundo sabe isso, mas a gente tem que reforçar.
Tudo volta na vida, dinheiro volta na vida, saúde volta na vida, amigos voltam na vida, mulheres voltam na vida, até sogra volta na vida. Mas tempo nunca mais vai voltar. Então, usem bem o tempo de vocês. Queria agradecer aqui. E acho que é muito importante isso que vocês estarem aqui, né? Terem essa disposição de tempo para virem aqui no Freesider e terem o Fagner como um coach, um mentor de vocês. Acho que é muito importante. Coach é fundamental. É uma das coisas que ajuda a pessoa a elevar o seu padrão. Ter um mentor é fundamental. Procure um mentor, procure um coach, porque ajuda você a sair do padrão que você está hoje. Mês que vem, a gente vai lançar o nosso curso de produtividade, o TP, novamente. Vai ser bem diferente, estou regravando ele todo de uma forma mais intimista, muito mais minha cara. Quem quiser participar, dá uma olhada no Christian Barbosa ou no Mais Tempo com BR. Põe teu e-mailzinho lá que vai cair numa lista nossa que a gente vai te avisar sobre isso. Me segue no Instagram, por favor. E fala, eu te segui no Instagram porque você falou. Aí eu vejo que dá resultado. E vejo meus vídeos também no YouTube. Eu estou criando uns vídeos bem bacanas, toda semana, 2 vídeos por semana, para ajudar aí as pessoas a terem mais produtividade. Obrigado pelo tempo de vocês, até uma próxima, pessoal.